Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer mais um vídeo de como é que nós podemos aprender com alguns elementos de design, com algumas mecânicas e dinâmicas de jogos de tabuleiro existentes e como é que podemos usar essa inspiração para aplicar esses mesmos conceitos depois noutro tipo de projetos e abordagens. O jogo que aqui trago hoje é o CO2, do conhecido designer Vital Lacerda, um dos designers, é um designer português, mas um dos mais conhecidos a nível internacional, e vou usar aqui o jogo para ver e para demonstrar como é que através deste tipo de mecânicas e dinâmicas conseguimos perceber e ver como é que se simula de um modo simples a construção de um processo que é complexo através de várias etapas que se conjugam entre si. Vamos ver então como é que isso se faz no jogo. Aqui vamos ter que simplificar bastante neste jogo, mas vamos falar da sequência das ações e da lógica que está relacionada aqui com o CO2 e o modo como isto simula a criação de um projeto científico, neste caso de produção de energia. Então, vamos lá. Vamos colocar-nos aqui no continente europeu e da sua necessidade energética. Vamos pensar aqui no jogador azul, mas podia ser o jogador de outra cor qualquer, que ainda não chegou ao nível 1 de conhecimento em energia eólica. O que é que ele vai ter que fazer? Vai ter de ir a uma conferência e depois de ir a uma conferência, então, neste caso era em Nova Iorque, ia obter conhecimento nessa área e o seu clube ia chegar a esse sítio e ele tinha o nível 2 de conhecimento. Ou seja, foi a uma conferência, buscar conhecimento, então era possível esse jogador fazer um projeto, vamos ver aqui a data temporal, em 2010, na Europa, de nível 2 de eólica. Isto representa um projeto. Depois, qualquer outro jogador, ou o próprio jogador azul, vamos fazer de conta que é o jogador azul novamente, poderia pegar nesse projeto e fazer a infraestrutura. Depois, outro jogador, ou o azul também, podia, uma vez que já havia a infraestrutura, criar a central elétrica, neste caso uma eólica, como nós vemos aqui. E isto tudo encaixa na perfeição. Estão a ver o projeto, a infraestrutura e a própria central de produção energética e depois encaixa também aqui no local, no segunda data. Portanto, isto é uma sequência de conhecimento e depois das várias etapas de produção de uma coisa física e que depois tudo encaixa na perfeição, tendo aqui uma lógica de encadeamento até ao fim principal, que é realmente gerar aqui energia para este jogo, que é o tema do jogo, é a gestão energética de energias renováveis. Então vimos aqui como é que se faz isto mais ou menos no CO2, de um modo muito simplificado, porque o jogo é bastante complexo e não é tão linear como aquilo que eu fiz, aquilo é apenas um resumo daquilo que são os encadeamentos das ações, que depois têm custos e têm efeitos associados, mas serve para representar como é que esta abordagem de desenvolvimento de um projeto, que tem estas etapas do conhecimento que é necessário, de ter um projeto aprovado, depois de executar as infraestruturas para o projeto e depois de fazer o projeto propriamente dito, neste caso de produção de energia, que é aquilo que é o nosso objetivo final. Portanto, tudo isto tem de estar encadeado e nem sempre tem de ser a mesma pessoa a fazer as mesmas coisas. E isto é uma coisa que acontece na realidade também, nestes projetos de alta complexidade, em que por vezes não são as mesmas pessoas ou as entidades, ou as mesmas entidades que estão a fazer tudo ao mesmo tempo, mesmo podendo ser concorrentes, uma vez que isto pode ser dividido e até adjudicado e atribuído a entidades diferentes ao longo do processo. Portanto, fica aqui um exemplo de como é que isto pode ser feito até na divisão de tarefas e de trabalho, mas que se conjugue entre si, podendo ter alguma competição direta entre as partes envolvidas, porque cada uma vai tirar os seus benefícios de fazer cada uma das partes. Então vá, fica aqui mais um exemplo de como é que isto pode ser feito de modo simples, com peças, com tangibilidade e associado a um jogo de tabuleiro. Então vá, adeus!